do valor de 100 milhões, né, Pedro, que tinha para gastar. Mais de 100 milhões de investimento. Mas investimento pode ser multa do treinador. E aí, 20 e poucos no Andreas para ele permanecer. Essa decisão é uma decisão que vai ser um pouquinho mais para frente. Ah, boa a tela aí pra gente, ó. Contrato de empréstimo até... Enche a tela aí, por favor, porque eu não enxergo de longe. Contrato de empréstimo até junho de 22. Valor para transferência definitiva fica na casa dos 127 milhões de reais, né? Fazendo a conta. O Flamengo tenta convencer o United de aceitar 38 milhões. Nossa! O Andreas atuou. Chega a ser engraçado. Isso é Black Friday? Em 24 jogos, fez 5 gols, deu uma assistência. Fica marcado por essa falha na final da Libertadores, mas eu acho que ali foi a exceção. Ô Zé, fecha essa conta? Não. O desconto não, né, Zé? Eu gostei desse desconto do Flamengo. Poxa, por favor, aí, se vocês puderem me passar quem deu essa de 127 milhões para 38, é chamar também o inglês de bobo, né? Isso Mas o que eu falei ontem? Vontade do jogador, ele já Isso disse não que quer existe. ficar. Contei ontem. Todo dia sai de casa quem? Entre a vontade do... Um otário e um malandro. Entre a vontade do jogador e aquilo que se foi investido no jogador é diferente, né? Por mais que o United tenha uma estrutura fantástica, tenha um dinheiro grande e tudo, mas não dá Mas dá você acha que o Flamengo deveria fazer esse esforço, caso não renove o empréstimo, para manter o Andrés? Eu acho que primeiro tem que observar o que vai acontecer. Primeiro tem que observar o que vai acontecer. Qual é o time, como será montado o time, quem será o treinador, como ele vai se encaixar nas peças, no sistema de jogo do treinador, qual vai ser a reação dele, porque eu espero que ele não erre. Eu espero que ele não erre, porque o que aconteceu na final da Libertadores foi muito forte. Então, eu espero que ele não erre. Eu torço para que ele consiga dar sequência àquilo que ele vinha fazendo, mas mesmo assim, eu acho muito. Porque você tem que fazer assim, eu compro e projeto. O Flamengo tem que trabalhar isso. Nós estamos vendo aí a possibilidade do Gabigol, pelo menos o que está sendo ventilado, e a gente não sabe até onde vai, se isso é verdade, se é mentira, se é jogo de empresários, é valorização ou não, né? Sobre a possibilidade do Gabigol ir pro Barcelona. O Gabigol, tá no... Não, sim, eu tô tá falando, é muito, né? Não, mas estou dizendo, porque eles estão na necessidade de buscar um jogador, por conta da ausência do Agüero. Se eu não me engano, eu estava vendo aí 127 milhões, 130 milhões, alguma coisa assim, do Gabigol. E aí existe uma questão de hierarquia, defesa, meio-campo e ataque. Normalmente os jogadores de ataque são mais valiosos. Sim. Como é que você vai pagar? Você vai vender o seu principal atacante por 130 milhões e você vai contratar um meio-campista por 127 ou 140 ou 100 milhões que seja, vai. Vamos supor que o Flamengo consiga um desconto. Aí o Flamengo tem que fazer o seguinte, eu tenho que projetar isso numa venda futura. Lembrando que existe uma reconstrução de uma equipe. Nessa reconstrução de equipe, ela pode tanto ir para o céu, como ela pode ir para o inferno, porque você tem um certo tempo, você está lidando com seres humanos. Sim. Os seres humanos, eles são passíveis de erro, são passíveis de uma regularidade que ela não pode não acontecer. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Então, peraí, vamos esperar, vou ver o que vai acontecer e eu ganho 6 meses de tempo para ver então... como ele vai reagir. E eu vou negociando com o United. Vem cá, 6 meses, não está jogando bem, vamos sentar, vamos conversar, porque muita coisa pode acontecer em 6 meses. O que para mim me parece um cenário ideal, perfeito, e que, claro, não é assim que se resolve como brincar de Lego, mas evidentemente que dá para a gente analisar uma situação, sai o Gabriel, você tem o Pedro. Beleza, tá resolvido. Eu tenho Talvez aqui... você precisasse de mais um reserva, né? Ok, aí é uma outra negociação. Ou seja, do mesmo nível, ou para muita gente até um pouco melhor, eu tenho 1-0. Meio campo, uma função do Andrés Pereira. Só o João Gomes hoje, para mim, eu faria uma grande aposta para, numa eventual reformulação de equipe, ter o Andrés como parceiro. E aí você pode ter o João, o Ilharão, o Andrés, muita gente. Então você compra para manter o Andrés. Eu manteria o Andrés, porque para mim... Olha,
É o que o Zé falou, você negocia... Você está fazendo a barca, é isso? Você tiraria Não. Thiago Maia, Não, Diego... Tem o Andrés Pereira. O Andrés tem 24. 24, eu acho. Deixa eu Lembrando confirmar. que ele já passou pela Europa por vários clubes e não jogou. Sim, Ou seja, se ele vem para ficar aqui, definitivo, o Flamengo, é de revenda. Eu acho que o Flamengo consegue negociar. 25, Zé. 25 anos já. E né? faz aniversário 1º de janeiro, tá? Então vai fazer 26 já já. Nasceu dia 1º, Zé? Eu acho, Zé, eu presente. acho que o Flamengo consegue o empréstimo. Aliás, consegue A manutenção uma do barganha. empréstimo. Ele pode renovar o empréstimo por mais 6 meses, por mais Sim, um eu ano. acho que o não foco precisa pra mim é necessariamente comprar. Não, exatamente. temporada, renova o empréstimo. Eu acredito que o Flamengo... Vamos colocar num cenário que, beleza, ele vai ser obrigado a comprar o Andrés. Ele vai conseguir um desconto e o United não vai vender por esse valor, porque ele vai ficar com o jogador ali, porque não houve uma valorização e nem o Brasil deu a ele, ou talvez dê uma valorização ao ponto de 20 milhões. O jogador tem que ser muito especial para valer muito acima disso. Se tivesse sido campeão da Libertadores... Mas jogando muito, gol na final e tal. Não, mas assim, essa posição no Brasil não se vende a esse preço de 25, 30. Se vende muito menos. Olha só você ver o Gerson, né? E aí, o Flamengo consegue essa barganha, ainda vende o Gabriel, ganha para mim um jogador que pode ser muito importante nesse meio campo, independentemente do peso do erro, mas ele é bom jogador. É um jogador para mim que bem trabalhado, ele tem potencial de seleção brasileira, não é exagero. Não estou aqui passando a mão na cabeça do jogador porque eu não preciso disso. Ele é bom, eu gosto do futebol desse menino, tá? Mas eu tenho uma ponderação, você me permite rapidinho? Então eu termino. E aí você penteia esse cenário ideal. Gabriel é vendido, pego a grana, invisto numa posição que para mim é carente, tem o Pedro substituindo. Ele é bom jogador para o futebol brasileiro. Eu não vejo ainda o Andrés com uma intensidade para uma seleção brasileira, tanto que ele não apresenta... Mas você tentaria pelo menos renovar o empréstimo. O que eu acho é o seguinte, só para pontuar a situação da seleção, que eu acho que às vezes a gente acaba sempre sendo induzido pelo bom desempenho no futebol brasileiro. Sim. Ele não tem intensidade lá, não respondeu, por isso veio emprestado para cá. Eu acho que você tem um jogador marcado. O Zé pontua muito isso. Você não tem uma garantia de como vai ser essa temporada dele. Ele tem um empréstimo até o meio do ano. Eu tento, num primeiro momento, prorrogo. Mas não compraria agora, não, eu não compraria mesmo agora. Tem que esperar tudo, óbvio. E esse valor aí de 18, 20 milhões de euros, ele é um valor de tabela. Não necessariamente você vai se negociar. Não sei se para 1/3 do preço, mas você vai chorar aqui, chorar ali. Não necessariamente você paga sempre a multa, né? O histórico é isso. Eu renovo esse empréstimo. Eu tenho uma temporada do Andrés para pensar. Eu vejo que ele vai me responder, se ele vai manter o bom futebol, se ele vai sentir demais o erro da Libertadores. Eu vejo se eu vou ter opção no mercado para talvez não dar um tiro no Andrés, dar um tiro em outro jogador para aquela posição. Eu vejo qual é a disposição do Manchester em baixar esse preço de multa. Então, assim, eu não faria nada agora. Sim. Eu tentaria, inicialmente, renovar 6 meses. Protelar para... Renova, empurra uma definição até o final do ano. Você ganha mais uma temporada dele aqui para entender o que você faz, para entender qual é o momento da economia, se esse valor pode baixar, se você consegue chegar nesses 38 milhões, se você fez alguma venda de um jogador como o Gabigol, por exemplo. Eu acho que qualquer decisão agora precipitada aí, sem técnico, não dá. E torcer pro euro abaixar, né? Estamos todos Parece torcendo. que não, hein? É difícil, mas estamos todos torcendo. Aqui, e repatriar jogador? Ih, rapaz.